Matéria extraída do site cpr.org.br. Abre aspas. Nos Estados Unidos, Barbara Anderson reuniu no CD Segredos de Pedofilia numa Religião Americana, Testemunha de Jeová em Crise. Cerca de 5.000 páginas, onde denuncia como as práticas de pedofilia na seita Testemunha de Jeová são acobertadas pela sociedade Torre de Vigia a fim de evitar que os pedófilos sejam exemplarmente punidos pela lei. Em muitos casos, tais pedófilos continuam no seu posto de liderança ou recebem uma punição interna como a perda do posto durante algum tempo. Mas os motivos da punição nunca são passados para os demais membros da seita, fazendo com que, dessa forma, o predador infantil fique solto no meio do povo, pondo em risco outras crianças, pois poderá atacar de novo a qualquer momento. Barbara Anderson apresenta 12 casos que tramitaram na justiça americana desde 1999, mas revela que muitos acordos extrajudiciais foram feitos em décadas passadas. Os acordos entre as vítimas e a sociedade Torre de Vigia são propostos pelos advogados da seita como forma de abafar os casos, impedindo assim a exposição negativa da seita perante a sociedade. Merecem destaque no trabalho de Bárbara 9 casos em que foram feitos acordos no início do ano de 2007, que envolvem 16 vítimas. Os processos foram abertos entre 2003 e 2006 por um escritório de advocacia no Texas. Envolvidos estavam 8 pedófilos, todos membros da seita Testemunha de Jeová e também réus nos processos. Mas, diferente da Igreja Católica, que esteve envolvida em muitos casos de pedofilia, os réus Testemunha de Jeová secretamente fizeram acordos nos 9 processos. Todos os 9 casos foram encerrados sem direito à apelação, o que significa que ambas as partes concordaram em não tomar nenhuma ação legal adicional. Usualmente, este tipo de acordo indica um aporte financeiro por parte dos réus, neste caso, as Testemunhas de Jeová, revela Barbara Anderson. Os anciãos de cada congregação Testemunhas de Jeová recebem instruções quanto ao que fazer quando surgem alegações de abusos sexuais. Tais anciãos devem procurar imediatamente o departamento jurídico da Torre de Vigia para saberem se deve ou não relatar o caso de pedofilia às autoridades. Os anciãos também são instruídos a aplicar a regra das 2 testemunhas, que gera uma notificação escrita, reúnem evidências, interrogam as testemunhas e julgam sobre qual punição interna, se houver, deverá ser aplicada ao pedófilo. É chocante, mas uma das perguntas feitas era se algum dos anciãos acreditava que a criança atacada sexualmente foi responsável pelo ataque e que foi vítima. Nesse caso, a criança passaria a ser culpada? Sob coação dos líderes, as vítimas e suas famílias foram instruídas a não informar as autoridades seculares ou a qualquer outro membro da religião acerca do que aconteceu ou estava acontecendo. Manter a confidência do assunto acima de qualquer outra questão era um ponto a ser observado. Elas eram desencorajadas a buscar qualquer tipo de ajuda, médica ou psicológica. Barbara Anderson registra também que um conhecido pedófilo foi designado servo ministerial pelo corpo governante e outros réus da Torre de Vigia em 1991. De 1991 a 1994, ele abusou de 4 crianças, as quais foram demandantes em um processo. Os fatos mostram que ele foi confrontado diversas vezes ao longo dos anos por aqueles a quem molestou, mas como as comissões judicativas das Testemunhas de Jeová exigem 2 testemunhas de cada evento de abuso, antes de tomar qualquer ação disciplinar, ele nunca foi disciplinado. Desse modo,
Mudando-se de uma congregação para outra, ao longo dos anos, ele pôde manter seus crimes escondidos por 25 ou 30 anos. Os pais informaram à imprensa que em nenhum momento foram avisados de que havia no seu meio um alegado predador sexual. Amparados pela primeira emenda da Constituição Americana, para não revelar informações a tribunais seculares, pelo fato de ser uma religião, a Torre de Vigia tem conseguido encobrir criminosos em seu seio, colocando em risco vidas inocentes como as crianças. O nome de um homem do Departamento de Serviço das Testemunhas de Jeová veio à tona num documento que mostrava a sua redesignação a uma posição de autoridade várias e várias vezes desde 1964, apesar de ser um pedófilo. Mas a coisa está mudando e um ancião já está cumprindo prisão perpétua. Em 1996, $50 mil foram pagos secretamente pela Torre de Vigia a uma congregação da Califórnia, onde um dos anciãos molestadores estava. E recentemente, a Torre de Vigia fez um acordo multimilionário extrajudicial sem precedentes, que a justiça americana, brasileira e de todas as nacionalidades dê um basta aos criminosos dessa seita, que em nome de um serviço prestado a Deus, estão arruinando milhões de vidas com suas doutrinas heréticas e apresentando os pedófilos como homens dignos de imitação, homens que deveriam estar atrás das grades. Fecha aspas.